agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Enquanto eu estava vindo para o trabalho, aqui eu estava, quem sabe me acompanha, eu fico vendo, escutando, uma rádio evangélica e canta louvores, e dessa vez estava fora do ar essa rádio, e aí eu mudei para uma outra rádio também evangélica, e daí eu estava escutando uma ministração sobre com quem você anda, quem é a tua companhia, né? Com quem você anda vai falar muito a respeito, né, de você ir para frente, de você desanimar. Vai depender muito da companhia que esteja ao seu lado. A gente sabe que, e aí talvez você diga, não, eu me sinto confortável sozinha, isolada, né, assim, somente eu, né, assim, depender, nós só dependemos do Senhor, isso é fato, né, uma verdade absoluta, mas a companhia de outras pessoas se faz necessário na nossa vida, senão, desde lá do início, né, o Senhor não tinha dito para Adão, não é bom que você esteja só. Vou lhe fazer uma adjuntora, que lhe seja idônea, né? Desde lá do Éden, Deus, né, assim, já avisava, já sabia que o homem, né, claro, porque Deus é soberano, que eu e você tinham a necessidade de ter uma companhia. Então, quando você olha alguém, né, assim, que diz, eu não preciso de ninguém, eu consigo viver sozinha, isolada, sem amigos, sem pessoas, né, assim, eu não preciso dessas pessoas. Logo a gente vai entender, né, assim, quanto essa pessoa precisa de cura, né? Quanto essa pessoa precisa ser curada por Deus, porque é antibíblico. Lá em Eclesiastes, que a gente ministramos muito, né, em casamento, e ele diz, né, o cordão de 3 dobras não se pode romper, falando sobre companhia. Né, assim, é melhor serem 2 do que 1, porque quando um cair, tem um outro para levantar. Então, mostra a importância de uma amizade, mostra a importância de alguém, né, estar, né, não estar só. Agora, depender, você depende de Deus, eu dependo de Deus. Tá certo? Eu não vivo sem a dependência de Deus. Agora, eu preciso de pessoas, né, assim, de companhias de pessoas para o dia a dia, o caminhar. Tem gente, né, que diz assim, não preciso não, né, assim, de ninguém, eu sei fazer minhas coisas só, né, assim, e a gente vê que são pessoas amarguradas, são pessoas isoladas, que você não vê verdade, que você não vê alegria, né, na pessoa, porque ninguém consegue viver sozinho. E quando estava ministrando sobre o fato da companhia, né, assim, aí até uma ilustração que ele falou, né, assim, que existem pessoas que se acham tão superiores a outras pessoas, que acham que não precisa, né, das outras pessoas para nada, né, assim, ou descarta as pessoas quando acha que não precisa mais. Que, por exemplo, aí ele estava dando um exemplo que é simples, mas um exemplo mesmo, né? Por exemplo, você está dirigindo e alguém tem que lhe avisar que a sua lanterna, a luzinha de trás do carro, queimou. Porque mesmo quando você, por exemplo, descer do carro, você consegue ver o reflexo, você consegue ver a luz da frente, mas a de trás não, sempre vai ter alguém para avisar. Por exemplo, se você está andando e um inseto, né, assim, está nas suas costas, você não está vendo e é necessário alguém te avisar.
Não é, ó, tem um besouro nas tuas costas, né? Para tanger, ou a pessoa própria que avisou vai fazer isso. A importância da companhia, da dependência em Deus. Você depende de Deus. E se você diz assim, mas eu tenho a companhia do Espírito Santo, de Deus na minha vida, não é assim? Então você está feita, porque você depende dele e tem a companhia dele. Quem tem Deus como dependente de Deus, né, assim, consegue, né, se sentir plena por sentir a presença dele. Porque nós não conseguimos sozinho, mas a companhia é importante. E eu queria que você entendesse nessa manhã, e eu me lembrei desse texto porque até ele citou, né, assim, uma boa companhia, ela te leva a lugares mais altos. Existe companhia, querida, que bota você lá para baixo. Tem companhia que às vezes quer fazer você parar. Tem companhia que não acredita no teu sonho e quando você vai contar, né, faz igual os irmãos de José. Lá vem o tal sonhador. Porque não está na visão, não entende, não quer entender. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, né, no livro de Números, capítulo 14. E diz assim, a partir do versículo 7, e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Essa aqui é uma resposta quando Moisés envia os 10 espias para espionar a terra. Observe que são 12 que vai. E quando eles trazem um relato, veja que Moisés pede para ele espiarem a terra. E trazer a informação, né, assim, na verdade, não a informação, mas a confirmação que a terra era tudo aquilo que Deus tinha prometido. Mas uma pessoa negativa, uma pessoa desacreditada, uma pessoa sem entender que ela depende de Deus, a sua visão é diferente. Quem me conhece, quem anda comigo, né, eu escuto muito as pessoas, né, dizer, eu gosto muito da sua companhia, de estar, eu gosto de conversar com a senhora, eu gosto de ficar junto, né, assim, eu gosto do conselho que a senhora dá, baseado também na palavra, sabe, porque assim, não é a questão de pensamento positivo, não é nessa linha de pensamento positivo. É simplesmente, né, assim, andar com pessoas que acreditam o que a palavra de Deus diz. Observe que Deus manda os 12 espias. E vem 2 relatos, 2 situações opostas. Né? Dois relatos opostos. Os 10 disseram, eita, a terra é boa mesmo, ou seja, eles enxergavam a promessa de Deus, né? A terra é boa, manda leite e mel com fartura. Mas tem um porém, povo, que os anaquitas moram lá, descendente do gigante, e nós, diante deles, parecemos como gafanhoto. Vejo o relato de pessoas que olham a mesma situação, mas uma tem um posicionamento e o outro grupo tem um posicionamento. E por incrível que pareça, né, assim, o negativo parece que contamina. É difícil você contaminar com algo muito bom, mas olha, pode ver, fofoca, mexerico, inverdade, não estou dizendo, pá, espalha. Mas o que você faz de verdadeiro é muito mais difícil de tomar uma proporção maior.
A Bíblia diz, e você pode ler o capítulo 14, a Bíblia diz que aqueles 10, quando deu aquele relato, a comunidade chorou. A comunidade se desesperou porque disse, ué, e cadê a terra que a gente vai? Não manda leite e mel? Mas se há esses gigantes, se nós somos como um gafanhoto, a gente não vai herdar essa terra. E necessitou, né, precisou de 2 homens, 2 servos do Senhor, Josué, Calebe, que olhando a situação mesmo, porque ele diz, é verdade, os anaquitas moram lá, eles são gigantes, mas Deus está conosco para nos dar essa terra como ele prometeu. A terra é muito boa mesmo, é igual como o Senhor havia falado. Por isso, nessa manhã, né, assim, olhe as companhias que você tá, com quem você anda. Faça questão de andar com pessoas que têm a visão de Deus. Não uma pessoa que simplesmente vai dar uma palavra para te animar, mas uma palavra, por isso que você vai sempre ver, quando eu estou aconselhando a dizer, vamos ver o que o Senhor diz. Vamos orar ao Senhor que tudo pode fazer. Porque reconheço que eu tenho uma dependência em Deus. Reconheço que eu tenho a companhia do Pai, né, na minha vida. E por isso eu me sinto plena. Porque já diz um ditado, antes só do que mal acompanhado. Porque existem pessoas que muitas vezes estão nos acompanhando, são negativas, são pessoas para baixo, são pessoas desacreditadas, né, assim, que nunca acredita, né, que é possível acontecer isso. E quer por fim da força que você acredite, que quer por fim da força que você esteja junto. Quer às vezes contaminar, né, o que você crê, o que você acredita. Ah, mas está faltando isso, está faltando aquilo. E ainda fica revoltado quando Deus coloca na sua vida alguém como Josué, como Calebe, que diz, ei, para só um momento. É certo que está tendo dificuldade, é certo que fulano está desempregado, é certo que está acontecendo isso. Ei, mas preste atenção, nós servimos a um Deus que nos fez uma promessa e que é fiel para cumprir a promessa. Ele vai nos dar aquilo que ele prometeu. Mas tem pessoas que preferem ficar ao lado de pessoas negativas, pessoas disfarçadas de crente, pessoas que são negativas, pessoas que não têm experiência com Deus, pessoas, sabe, que quando você vai conversar com a pessoa, é mesmo assim. Eita, e deixa eu te contar também, né, e o meu é pior ainda, porque o meu é isso e aquilo. No lugar de você sair com refúgio, né, assim, você sai pior. Porque você sai com o teu problema sem ser resolvido e ainda leva a carga, né, negativa daquela pessoa. Eu não sei, né, assim, é momento, por isso que até, né, no final de ano, geralmente o pessoal faz amigo secreto e muitas pessoas, vocês já viram, muitas, como se diz, pessoas, né, falando a respeito assim, a época do ano onde a pessoa é mais fácil, você passa o ano todo sem falar com a pessoa, num amigo secreto, aí começa a mentira. Você já ouviu, eu acredito que você já ouviu a respeito disso. E é um momento onde nós podemos parar, analisar, pensar, refletir mesmo, né? Quem é a nossa companhia? Com quem você está se juntando? Com quem você está fazendo aliança? Com quem você está conversando? Quem é que está no teu lado?
Existem pessoas, querido, que andam no nosso lado só para sugar de nós, mas nunca tem uma palavra, nunca tem um incentivo. Sempre é como aqueles 10 espias, que até sabe que tem um Deus que fez uma promessa, mas sempre vai dizer, tá vendo que é difícil. Eu lembro quando minha sobrinha, não vou dizer o nome, mas minha sobrinha foi fazer a prova. Ela estava, né, como ela testemunhou, com depressão pós-parto, né, assim. Ela estava bem desestruturada, assim, emocionalmente. Ela estava num período muito difícil, não tinha estudado, né, assim, se preparado para isso, fez a prova, aguardando o resultado, passou na primeira etapa, na segunda ela enviou e faltou 3 documentos para ela enviar, mas quando ela ligou para mim, ela disse, tia, ora por mim. Logo quando ela fez a inscrição, e eu falei, né, eu fiquei com a filha dela, né, assim, que era pequena, que estava dando de mamar, né, e ela na sala, e eu falava, fica tranquila, Deus cuida, Deus tá vendo. Você vai passar, em nome de Jesus. Eu declaro que você vai passar, porque o Senhor é poderoso. E eu acho ela muito inteligente também, né? Assim, a inteligência que o Senhor deu, foi o Senhor que deu. E eu dizendo para ela, eu dizia, você é muito inteligente. Você consegue passar em qualquer concurso, porque tu é top. Ela sabe disso. E eu falo com muita verdade. E eu me lembro quando ela passou, aí até eu brinquei com ela, eu disse, tá, me conta uma novidade, porque isso eu já sabia. E ela pegou, ficou rindo, ela, tia, só tu mesmo, né, assim. Por isso que eu gosto muito de falar contigo na tua companhia, né, assim. Porque eu disse, eu quero uma novidade. Isso eu já sabia que ia acontecer. E eu me lembro que aí eu pedi mais uma vez a oração, ela, tia, esqueci de entregar 3 documentos. Eu disse, isso não vai impedir de se cumprir o que Deus prometeu a você. Descanse, que você vai chegar onde o Senhor chegou. Ela liga para mim e diz, tia, eu fiquei em 5º lugar. Tanta gente concorreram, mas ela ficou em 5º lugar, concursada do estado agora. E eu disse, glorifica o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, porque Ele faz. Mas já pensou se você tem uma companhia errada? Se você anda com pessoas que, tipo, menina, fulano fez preparatório. Fulano, bem assim, estudou já faz tempo. Fulano tem mais experiência. Eu lembro quando eu ia fazer, logo no início da minha profissão, ia fazer, né, entrevista. As pessoas perguntavam qual a sua experiência. Né, e eu, recém-formada, aí eu disse, não, eu só, né, estagiei nessa área, né, assim, é a experiência que eu tenho. E eu me lembro que uma colega de profissão, né, tava lá e ela dizendo, a vaga é minha, porque eu conheço fulano de tal, né, assim, nós estudamos junto, eu não sei o que é que vocês estão fazendo aqui, não sei porquê, estendeu-se para outras pessoas, porque é minha. E eu me lembro que foi quando Deus ministrou essa palavra no meu coração de Josué e Caleb, né? E eu comecei a orar ao Senhor e eu fiz aquela entrevista. E quando eu estava saindo, aí ela pegou e fez, como é? Tá vendo? Mesmo assim, aí eu disse, tô, que futuramente, né? Eu e você vai trabalhar junto, porque eu creio que eu vou passar. Fui-me embora para casa, aí fica aguardando o resultado. Quando chegou o resultado, me chamou. E quando eu cheguei lá, ela estava nesse mesmo hospital que eu trabalhei. E eu falei, né, para ela, eu fiz, tá vendo? Né, assim, porque vai depender muito a companhia de quem você está andando.
Existem pessoas que não entendem, né, assim, que eu posso até andar, ser do meu ministério, mas você não vê eu relatar dificuldades ou coisas, né, particular minha, porque eu já percebo pela vida, pelo andar, pelo ser da pessoa, né, assim, que, nossa, é negativa, sempre só enxerga o pior. Não tem uma palavra de incentivo, não tem uma palavra. Na verdade, escuta você, porque é curioso, porque quer saber da sua vida. Mas não porque torce por você. Não porque vai chegar e vai dizer assim, ó, você vai conseguir. Você vai conseguir. E nessa manhã, reflita quem tem sido a sua companhia. Né? É algo para você refletir, é algo para você pensar, né? Assim, se a sua dependência é em Deus, se você tem a companhia de Deus, né? Ó, pastora, eu acredito realmente, né? Assim, não em amizades humanas, eu só acredito em Deus. Primeiro que você já está, né? Sendo contra a palavra de Deus, né? Porque na palavra de Deus diz já amigos mais chegados que irmãos, né? Você vê no princípio Deus dizer que se faz necessário ele não está só e ter uma adjuntora. Então mostra a necessidade que se tem, né, do outro. Você não consegue ser autossuficiente. Sempre você vai depender de até coisas simples do dia a dia nosso, né? Por exemplo, se eu for pagar a conta de luz, né, eu dependo de o quê? Lá do caixa, para quê? Para registrar, para receber o dinheiro, para comprovar, autenticar que eu paguei. Senão, minha conta vai ser cortada. Entende? Mostra-se que em qualquer coisa nós precisamos uns dos outros. Não dependemos uns dos outros, mas precisamos uns dos outros. E quem você anda vai refletir muito na tua vida, né? Os resultados positivos ou negativos. Pessoas que vão te levar lá para frente, vão dizer que acreditam em você, vão estimular você, como pessoas que vão colocar você lá para baixo. Pessoas que vão dizer, tu acha que isso pode acontecer na tua vida? E mesmo no nada, outras pessoas dando um relato de vai acontecer, porque tem um Deus que chama à existência as coisas que não existem como já estão, e vai começar a declarar sobre a sua vida, e começa a colheita, né, daquilo que você tem plantado. Por isso, nessa manhã, né, minha mãe dizia, diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. É um ditado popular, mas minha mãe dizia muito, né, a respeito de nos ensinar com quem a gente andar. Ela dizia, olha, minha filha, não ande com pessoas assim, porque você pode não ser, mas por você andar, as pessoas vão achar que você é assim, ou muitas vezes o dia a dia vai influenciar o ponto que você vai começar a acreditar aquilo como verdade. Pode observar, se você fica muito junto de pessoas que chamam o nome, pessoas que têm um trejeito, né, assim, você vai começar a pegar esses trejeitos das pessoas, até frases. Até frases, eu percebo, né, assim, né, e eu sei que isso não é inveja, é o trejeito de tanto andar junto comigo, assim, eu vejo pessoas, né, por exemplo, amém, 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 né, assim, ou pessoas que quando tá ministrando, ou quando tá falando, às vezes é os trejeitos, porque tá muito próximo, tá muito perto de mim. Então, a companhia influencia, sim, só que a gente precisa escolher qual a companhia que vamos andar. Porque nem toda companhia serve, querido, para estar. Mesmo aqueles que são disfarçados de crente. Porque esses 10 espias não foram qualquer pessoas. Era um líder de cada tribo. Era um líder, um representante.
Mas só Josué e Calebe disse assim: não, Senhor. Verdade, há os anaquitas lá, mas o Senhor vai nos fazer, nós apossarmos daquela terra que Ele prometeu. A terra é boa, mana leite e mel. E se o Senhor estiver conosco, como Ele prometeu estar, nós vamos sim tomar posse daquela terra. E quando você vai para Josué 14, você vê quando Josué vai demarcar a terra, Calebe diz assim: dai-me essa terra como herança, porque tu estava lá quando Moisés, servo do Senhor, nos fez subir para espiar a terra, e a gente trouxe o relato e teve a promessa que essa terra seria minha. Mesmo que tenha alguém morando lá, Deus vai desapossar, mas vai me dar, porque foi o Senhor que prometeu. Que Deus abençoe a sua vida, que você escolha realmente com quem você vai andar. Com quem você vai andar. Às vezes tem pessoas que quando tá andando comigo são tão negativas que às vezes faz: por que tu tá tão calada? Tá acontecendo alguma coisa? Não é assim, porque não se tem assunto. Eu não consigo fluir em assuntos porque não tem a mesma visão. Que você possa escolher, né, as pessoas com quem você anda. Você precisa ter cuidado com as companhias que você tem. Você precisa refletir nesse texto, né? E que você possa entender, né? Assim, que precisamos um do outro, mas somos dependentes de Deus. Que Deus abençoe, que Deus conceda a cada uma um excelente dia, né? Obrigada a todas que têm compartilhado em suas redes sociais, quem tem lá curtido, compartilhado, comentado lá no nosso canal, tá certo? Que Deus muito abençoe. Que você possa refletir nessa palavra, continuar meditando nela e escolher a companhia direcionada, né, por Deus, pessoas que Deus coloca no seu caminho a aceitar como bênção na sua vida. E aquelas que o Senhor tem afastado, aquelas que o Senhor não quer que você esteja junto, né, assim, glorifica, porque, sabe, Deus está tirando, porque Ele tem uma promessa na sua vida, e a promessa que tem não cabe pessoas negativas, pessoas disfarçadas, pessoas mentirosas, não cabe, né? E eu fiquei refletindo na ministração desse pastor, né, quando eu estava vindo, e eu disse: meu Deus, é mesmo, né, assim. E bem que minha mãe também nos ensinava, na simplicidade dela, mas ela me ensinava: diga-nos com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Porque com quem você está andando, você vai ter posicionamentos positivos ou negativos. Que Deus abençoe. Um excelente dia.